E eu encontro outras passagens na Bíblia também que reforçam esse entendimento, como por exemplo a caverna de Adulão. A Bíblia vai falar, eu não lembro exatamente se está no livro de 1º ou 2º Samuel, mas a Bíblia vai falar que Davi chega a uma caverna chamada Caverna de Adulão. E nessa caverna tem cerca de 400 homens. E esses homens, eles têm características parecidas, que eles são todos amargurados, pessoas endividadas, pessoas que têm sentimentos de frustração. E o engraçado é que todos eles estão reunidos. Então eu fiquei imaginando o seguinte: não houve um momento em que quando cada um deles chegava ali àquele lugar, eles eram interrogados, passavam por uma entrevista para ver se eles tinham perfil para estar ali naquela caverna. Isso não acontecia. Eles simplesmente foram se amontoando, foram entrando para aquela caverna porque eles eram compatíveis um com o outro. Então, mais uma vez, a gente vê aqui que o coração sempre busca fora pessoas e situações que sejam compatíveis, que possam reforçar aquilo que já está dentro da gente. E isso acontece porque você tem uma crença na tua cabeça, uma crença que protege e guarda e que blinda esse sentimento. Esse sentimento está lá no teu coração. Ele fica ali vibrando, ele fica ali frequenciando o tempo todo. A gente passa a vida toda oscilando entre um sentimento e outro. E a tua crença é o que protege aquele sentimento. Então, naquele caso dos 400 homens, cerca de 400 homens que estavam naquela caverna, eles tinham uma crença de derrota, uma crença de endividamento, de sentimentos ruins, de pessoas frustradas na vida. E essa história mudou, depois a gente lê que depois Davi ele faz com que cada uma desses homens se tornem guerreiros e eles saem daquela situação. Isso porque Davi vai trabalhando na vida deles, então vai desconstruindo aquela crença e eles vão vivendo novas experiências e isso vai transformando a mentalidade deles. E ao transformar a mentalidade, o coração também passa por uma transformação. Aquele sentimento, ele é transformado, ele é mudado, ele é retirado e entra um sentimento novo. E como esse sentimento novo, ele passa a frequenciar em uma frequência diferente, ele começa a buscar fora também situações compatíveis com o coração. Então a vida da pessoa vai se transformando. Isso também é libertação. Isso é um tipo de libertação que a gente precisa buscar sempre mais aprofundamento para compreender. Eu apliquei isso na minha vida e consegui ter transformação em várias áreas. Porque o que acontece? Antes, eu tinha muitas crenças de problemas que eu já tive, e essas crenças que protegiam um sentimento no meu coração faziam com que esse sentimento ele vibrasse num tipo de energia e sempre buscasse fora. Então, eu sempre me encontrava com as mesmas situações repetidamente, sempre. Era sempre revivendo aquilo que eu já conhecia. Era como se aquilo que me atrapalhava na vida, que me causava muito mal, é como se eu buscasse assim, como se eu buscasse, porque dentro do coração havia um sentimento que procurava fora. Então a concupiscência dos meus olhos buscava esse tipo de situação. Imagina que acontecendo 1000 eventos, mas eu só enxergava aquilo que podia fortalecer o sentimento que eu tinha, aquilo que podia reafirmar o que eu já sentia em mim. E esse é o ciclo que você fica. Esse é o ciclo que te deixa viciado no problema, até que você tenha consciência do que está acontecendo, e depois dessa consciência você começa a desconstruir essa crença, desconstruir e reconstruir ela à luz da palavra de Deus, reconstruir ela a partir das promessas do Senhor para a tua vida, à luz daquilo que o Senhor vem ensinando na palavra, que é para você ser forte, corajoso, para você não desistir, para você ter a certeza de que a mão de Deus está com você,
Então assim você vai desconstruindo e reconstruindo aquela crença na tua cabeça. E essa nova crença, ela elimina aquele sentimento contrário e traz um novo sentimento. E começa tudo de novo. Então esse novo sentimento, ele vai fazer com que você enxergue positivamente fora de você aquilo que é bom, perfeito e agradável para a tua vida. Aqui, Tiago está explicando que existe uma má concupiscência. Né? Se você ler o livro de Colossenses no capítulo 3, Paulo fala assim para a gente tomar cuidado com a má concupiscência. A vil, eu li aqui nessa Bíblia, está escrito vil. A vil concupiscência, ou seja, isso faz a gente pensar que tem a concupiscência, ou seja, aquilo que eu busco com os meus olhos, que é bom. Então tem aquilo que eu busco com os meus olhos que é ruim, e aquilo que eu busco com os meus olhos que é bom. E isso depende do que você tem alimentado o teu coração. Isso vai depender do conteúdo que você traz aí dentro do teu coração. Se o conteúdo for mal, você procura sempre as coisas ruins fora de você. Se você conseguir, se você passar a ter consciência através de um exercício de examinar a si próprio e conseguir mudar essa crença, você vai começar a enxergar o que é bom fora de você. E você vai começar a buscar situações boas que vão reafirmar aquilo que é uma crença no teu coração. É assim que funciona. É assim que esse tabernáculo trabalha. É assim que a gente usa as experiências que Deus vai colocando na nossa vida para preencher o coração de coisas boas. A Bíblia fala assim, pensai nas coisas que são do alto, buscai as coisas que são do alto. A Bíblia te ensina a você sempre lembrar das coisas boas que o Senhor fez na tua vida. E existe um motivo para isso. Quando você começa a lembrar das coisas boas que Deus já fez na tua vida, você fortalece cada vez mais boas crenças em você. Fortalecendo boas crenças, você começa a frequenciar, ou seja, o teu coração começa a buscar fora outras situações semelhantes que vão reforçar aquela crença. Amém? Espero que isso sirva para a tua meditação. Deixo aqui a indicação do livro. Tá aqui eu acho que dá para ler aqui, né, no Kindle. O Homem Espiritual. Ela fala especificamente no capítulo 11 sobre o que eu estou falando. Ela dá uma pincelada, na verdade, né? E eu acredito que essa maneira de pensar seja algo bom para minha e para a tua vida. Amém?